Oi, meus amores, vamos para mais uma aula, a nossa aula de número 2 da Revista Nova. Na outra semana, nós já estaremos juntos, então essa é a última aula desse período que vocês vão estar recebendo ela gravada, tá? Então vamos orar para nós começarmos a nossa aula. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos das nossas vidas. Fale aos nossos corações, nós queremos aprender da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E o título da nossa história de hoje é Deus cuida de você. Então, a lição número 2, Deus cuida de você. E o versículo que nós estamos aprendendo está lá em Salmo 121, 7. O Senhor te guardará. Vamos repetir? O Senhor te guardará. Salmo 121, 7. Então, o que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada, nós aprendemos a história que está lá na Bíblia de um bebê que ele não foi abandonado pela sua família, mas ele foi adotado por uma princesa. Vamos recordar essa história e aprender quais lições o Senhor quer nos ensinar por ter deixado essa história lá na palavra dele. Então, lembra do povo de Deus? Depois que José tinha morrido faz muito tempo, o povo de Deus morava no Egito e estava sofrendo muito. Por que eles estavam sofrendo? Imagina só, trabalhar e não receber nada e ainda ser maltratado. Pois isso era o que acontecia com o povo de Deus lá no Egito. Eles trabalhavam e ainda eram maltratados. E para piorar a situação, o faraó, que era muito mau, ficou preocupado porque o povo estava crescendo e mandou que atirassem no rio todos os meninos que nascessem a partir daquele momento. Imagina que maldade, muita maldade. E o que aconteceu? Vamos então recordar de um personagem muito importante dessa história. Vários personagens, mas um que vai ter a sua vida salva por causa de uma ideia que eles tiveram. Então, assim, o que aconteceu? O que essas figuras nos fazem lembrar? A mamãe está com seu bebê, prepara um cesto para salvar o seu bebê. Então, na aula passada, nós estávamos estudando sobre isso. Vocês recordam que essa mamãe pediu ajuda para Deus que desse uma ideia de como ela ia salvar o bebê, porque senão eles iam chegar, pegar o bebezinho dela e jogar no rio. Imagina que coisa terrível. Então, como que era o nome dessa mamãe? Joquebede. Então, Joquebede era uma mãe muito amorosa, muito cuidadosa, mas se ela ficasse com seu bebê, ele seria morto. Então, Deus usou a vida dela para salvar o seu bebê. E quem cuida de você? Quem é que está te cuidando? Porque todos precisam de cuidado. Então, vamos pensar um pouquinho, quem cuida de você? Então, pensa ali, o papai, a mamãe, as pessoas que te amam, estão cuidando de você. Como é bom a gente ter pessoas que nos amam e cuidam da gente. Agora, o que vocês estão vendo nessa cena? O que está acontecendo? Isso nós já estudamos, lembra? Então, quem que é aquela dali? É uma princesa, ela está com as suas servas e o que está acontecendo ali? Eles acham um bebezinho. O bebê estava chorando dentro da cesta. Lembra quem que arrumou essa cesta, colocou no rio e a irmãzinha dele ficou cuidando? A mamãe Joquebede. Então, a princesa viu o bebê chorando, ficou com dó dele e quis ficar com ele. Quem que aparece? Quem é essa mocinha? Vocês lembram o nome dela? O nome dela era Miriam. E o que a Miriam disse à princesa? Ela falou assim, quer que eu busque uma babá para cuidar dele? E a princesa respondeu, sim, eu quero. E o que a Miriam fez? Saiu correndo, foi chamar a sua mãe para falar com a princesa. Miriam trouxe a própria mãe do bebê. Como é bom a gente ter pessoas que cuidam da gente.
O que as pessoas fazem para cuidar de você? Então, como que a gente vê o cuidado das pessoas nas nossas vidas? Cuidando da nossa roupa, cuidando da nossa alimentação, tendo cuidado todos os dias com a gente. Então, nós precisamos agradecer pela nossa comida gostosa, pela nossa roupa limpinha, pelo cuidado e todas as coisas que as pessoas fazem pra gente. Porque isso é a demonstração do amor de Deus nas nossas vidas. O cuidado da nossa família demonstra o quanto Deus se preocupa conosco. E o que aconteceu quando esse menininho cresceu? O que aconteceu? Porque a mãe dele ficou com ele, ela ia ficar por algum tempo e depois ela teria que fazer alguma coisa, né? Porque a princesa ficou com ele. Só que daí quem cuidava era a própria mãe. Então, Joquebede devolveu o menino à princesa. E essa adotou ele, deu um nome de Moisés para ele, e ele foi viver no palácio e foi criado como um príncipe. Então, assim, ó, não só foi protegido, salvo da morte, mas como ele foi cuidado como um príncipe. Então, esse menino que recebeu o nome de Moisés, ele cresceu no palácio como filho da princesa. E ele foi crescendo, se tornou um adolescente. Quando ele já estava adulto, ele estava passeando pela rua. E o que aconteceu? Ele viu um egípcio batendo no povo que era do povo de Deus, batendo num homem que era do povo de Deus. E o que ele fez? Vocês lembram o que aconteceu? Lembra o que o Moisés fez quando viu aquilo que deixou ele muito triste? Ele matou o egípcio. Ele ficou com tanto medo que ele fugiu para muito longe e ficou muito tempo por lá. E quando ele estava nesse lugar muito longe, ele estava cuidando do rebanho no deserto e ele viu algo muito estranho. Ele viu uma plantinha que pegava fogo, mas o fogo não queimava a plantinha. E ele ficou muito curioso. E ele foi ver de perto o que estava acontecendo. E ele ouviu uma voz chamando ele pelo nome. Moisés, Moisés, de quem era essa voz? Quem será que estava falando com Moisés naquela plantinha que pegava fogo e o fogo não acabava com ela? Quem será essa voz? Então, essa voz era a voz de Deus. E o que Deus queria falar com Moisés? Então, o que foi que Deus mandou Moisés fazer? Vocês lembram? Deus mandou Moisés voltar para o Egito para libertar o povo daquela escravidão. Porque ele falou, meu povo está sofrendo, então você volta lá e liberta ele da escravidão. Será que o Moisés obedeceu a Deus? Com certeza. Claro que sim, ele vai obedecer a Deus, ele vai para o Egito e vai levar toda a sua família lá para o Egito, porque ele foi cumprir aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então Moisés, ele demonstra o amor dele para Deus quando ele volta para o Egito para libertar o povo de Deus, para que eles não fossem mais escravos, para que eles não sofressem mais. Então foi assim que Moisés demonstrou o amor dele para Deus, cumprindo aquilo que Deus queria. E como que você demonstra amor pela sua família? De que forma? Você pode me dizer? Então, eu vou dar alguns exemplos de como você demonstra amor para sua família. Você pode dizer que os ama, tá? Às vezes a gente ama, né? Não, a gente sempre ama, mas às vezes a gente nem sempre diz isso para as pessoas. E nós precisamos dizer isso para as pessoas. Mas não só dizer, a gente também precisa fazer aquilo que é da nossa parte. Tipo, guardar os brinquedos, organizar nossas coisas, ajudar nas atividades da casa. É uma forma de demonstrar amor. Assim como os seus pais demonstram amor por você, cuidando de você, preparando as coisas, você também pode demonstrar amor fazendo as coisas conforme a sua capacidade, né? Vou fazer tudo, vou cozinhar, professora. Não! Você pode fazer outras coisas, pode guardar os seus brinquedos, pode arrumar a sua caminha, pode deixar os ambientes onde você está organizado. Isso já é uma demonstração de amor. Então, Deus cuidou de Moisés em todas as fases da sua vida, lembra? Salvou ele da morte quando ele era um bebezinho,
cuidou dele enquanto ele estava morando num palácio como um príncipe. Depois, quando ele era um adulto e ele foi para aquele lugar tão distante lá no deserto, Deus também cuidou dele, e Deus cuida dele na viagem de volta para o Egito para libertar o povo. Então, assim, Deus cuidou de Moisés e ele quis dizer, deixou ali na palavra dele, que ele também vai estar cuidando de nós. Cuida de você e cuida de mim. Então, é assim que Deus demonstra amor, demonstra cuidado. Então, nós aprendemos na palavra do Senhor que Deus cuida de nós. Então, agora, nós vamos fazer a nossa atividade, nas nossas atividades, são 2. Na verdade, hoje eu quero propor mais uma atividade para vocês, bem importante. Então, a primeira atividade está lá na página 3. Então, você vai pintar o desenho e colar uma lã marrom no cabelo da Mariana. A mamãe dela tá penteando os cabelos dela, então você vai colar lã. Se você não tiver lã marrom, pode pintar o cabelinho da Mariana de marrom, tá? E deixar esse desenho bem colorido, bem bonito, porque a mamãe da Mariana tá demonstrando amor cuidando dela. E agora, o que eu quero propor? Essa nossa EBD vai ser num dia muito especial, que é o Dia das Mães. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e pentear o cabelo da mamãe. Fazer um penteado bem bonito, com todo cuidado, com todo carinho, demonstrando seu amor. E quando esse penteado ficar pronto, você vai tirar uma foto e mandar para a prof lá no grupo. Você e a mamãe com o penteado que você fez, tá bom? Assim você vai demonstrar o amor que você sente por ela, penteando os cabelos com todo cuidado, tá? Para ficar bem lindo, e manda a foto para a professora. E agora a gente vai fazer outra atividade. Na página 4, nós temos uma casa. Nessa casa, você vai desenhar umas carinhas ou umas silhuetas das pessoas que cuidam de você. Que cuidam de você na sua casa, na casa das pessoas que te amam e também na escola. Então, você vai desenhar as pessoas que cuidam de você. Então, desenha bem bonito, pinta bem bonito e manda fotos para a professora quando você terminar essas atividades, tá? E no outro domingo, nós vamos estar juntinhos fazendo a nossa EBD aqui na igreja. E eu vou esperar vocês. Vamos orar para terminar a nossa aula? Obrigada, Deus, pelo seu cuidado nas nossas vidas. Como é bom aprender na tua palavra que o Senhor cuida de nós todos os dias. Nós somos imensamente gratos pelo seu cuidado nas nossas vidas e na vida da nossa família. Abençoe a nossa igreja, Senhor. Abençoe o nosso pastor e a família dele. Abençoe a nossa família e que nós possamos falar sempre do teu amor e do seu cuidado para as outras pessoas. Obrigada, Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo domingo. Eu espero vocês, viu? Tô morrendo de saudade, quero ver vocês, as carinhas de vocês, bem protegidinho, com as máscaras ali, e nós vamos estar em distanciamento social, tudo bonitinho para o nosso retorno. Aguardo vocês. Beijo!